Você já parou para pensar no silêncio como um espaço de revelação espiritual? Muitas vezes, você busca a presença de Deus em meio ao barulho da vida, nos compromissos diários, nas responsabilidades que parecem não dar trégua. Mas há um lugar secreto onde a voz de Deus ecoa mais forte: o silêncio. É nele que a sua alma encontra descanso, que seus pensamentos se alinham com os céus e que sua fé é alimentada. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é cheio da presença de Deus, como quando o profeta Elias, após um vento forte, um terremoto e um fogo, ouviu a voz suave de Deus no sussurro tranquilo. 1 Reis 19:12. Quando você fecha os olhos e decide falar com Deus em silêncio, algo dentro de você muda. O coração começa a desacelerar, a ansiedade dá espaço à confiança, e a alma se torna sensível àquilo que antes era despercebido. Jesus ensinou sobre isso ao dizer: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Essa instrução é clara. Existe um valor espiritual imensurável em orar sem plateia, sem holofotes, apenas você e Deus. Talvez você já tenha sentido esse desejo de se desligar de tudo para buscar a presença divina. Uma mulher que conheci, por exemplo, tinha uma rotina extremamente agitada como professora em uma escola de jovens e adultos. Entre relatórios, provas e responsabilidades, parecia impossível encontrar espaço para a oração. Mas ela decidiu separar todas as noites 15 minutos em silêncio. Não havia palavras, apenas a entrega do coração diante de Deus. E com o tempo, ela percebeu mudanças profundas, mais paciência, mais sensibilidade espiritual e uma paz que ela mesma não conseguia explicar. Essa experiência mostra que não é a quantidade de palavras que define a profundidade da oração, mas a sinceridade e a intimidade com Deus. Esse silêncio na oração não é ausência, é plenitude. É o momento em que você não precisa impressionar ninguém, nem buscar frases bonitas, mas simplesmente estar diante do Criador. É como quando você está perto de alguém que ama muito e não precisa de palavras para sentir a conexão. Deus deseja esse tipo de relacionamento com você, íntimo, profundo e verdadeiro. Quando a oração é feita nesse espírito, até os momentos mais pesados da vida começam a ser enfrentados com mais leveza, porque você já não carrega tudo sozinha, mas entrega nas mãos daquele que pode transformar qualquer situação. Há também um poder transformador em orar em silêncio, porque você aprende a ouvir. Muitas vezes, a oração é reduzida a uma lista de pedidos, mas quando você silencia e entrega o coração, abre espaço para que Deus fale, direcione e traga revelações que palavras humanas jamais poderiam alcançar. Essa escuta espiritual é um exercício que exige disciplina, mas que traz frutos eternos. Jesus, ao se retirar para orar em lugares solitários, demonstrava isso. Ele buscava momentos de quietude porque sabia que ali estava a fonte de força para cumprir a missão. Lucas 5,16. Agora, pense em quantas vezes você tem tentado resolver tudo com suas próprias forças e palavras, mas talvez a resposta esteja em simplesmente silenciar diante de Deus. O silêncio não é vazio. É cheio da voz divina que orienta, corrige, consola e fortalece. É nesse espaço secreto que as maiores batalhas espirituais são vencidas e que sua fé é renovada de forma sobrenatural. Você já experimentou orar em silêncio e sentir a presença de Deus invadindo o ambiente? Esse é o convite que quero fazer. Abra espaço no seu dia para essa prática. Feche os olhos, desligue-se das preocupações, coloque diante de Deus o que pesa em seu coração e permita que Ele fale com você. Esse gesto simples pode transformar completamente a sua forma de viver a fé. E antes de seguirmos, quero propor uma interação com você. Se até aqui essa mensagem fez sentido para a sua vida, escreva nos comentários a frase "Vou orar em silêncio". Essa frase vai nos unir como uma comunidade que busca mais de Deus na quietude e vai mostrar que você também acredita nesse poder sobrenatural da oração silenciosa. Quando você aprende a orar em silêncio,
começa a perceber que esse hábito não só fortalece o seu relacionamento com Deus, mas também muda a forma como você enxerga as situações da vida. O silêncio não é apenas um refúgio espiritual, mas também uma arma poderosa contra as distrações que te cercam. Pense na quantidade de vozes que disputam sua atenção todos os dias. Notícias, redes sociais, cobranças, preocupações. Tudo isso cria um ruído interior que muitas vezes impede você de escutar a voz de Deus. Mas quando você para, respira fundo e escolhe o silêncio diante dele, é como se o coração fosse sintonizado em uma frequência celestial. Esse tipo de oração também revela algo muito especial: a verdadeira intenção do seu coração. Muitas vezes, quando oramos em voz alta, existe a tentação de usar palavras bonitas, de estruturar frases bem elaboradas, quase como se estivéssemos tentando convencer alguém ou impressionar. Mas no silêncio, tudo isso cai por terra. Fica apenas a essência, aquilo que realmente você sente, aquilo que você é. Deus não precisa de discursos, ele precisa de verdade, e a oração silenciosa é um exercício de sinceridade profunda. É nesse momento que você consegue entregar as dores mais íntimas, aquelas que talvez não teria coragem de falar para ninguém. Um exemplo tocante que ouvi foi o de um homem simples que trabalhava como motorista de ônibus. Ele dizia que não sabia orar direito, que sempre se confundia com as palavras, até que um dia decidiu apenas sentar em silêncio, depois de um turno cansativo, e abrir o coração para Deus sem dizer nada. Ele fechava os olhos e deixava as lágrimas falarem por ele. Ao longo do tempo, esse hábito se tornou sua maior fonte de consolo e força. Ele dizia que era como se Deus enxugasse suas lágrimas no próprio silêncio. Isso mostra que o poder da oração não está nas palavras, mas na entrega. O próprio apóstolo Paulo nos lembra dessa verdade quando escreve: também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ou seja, mesmo quando você não consegue articular nada, Deus entende. O silêncio não é ausência de oração, é uma oração profunda feita pelo Espírito. Outro ponto importante é que a oração em silêncio cria em você um coração mais sensível às necessidades das pessoas ao redor. Quando você aprende a se calar diante de Deus, começa a ouvir não apenas o que Ele fala, mas também o clamor daqueles que estão próximos. É como se o silêncio fosse uma escola para a compaixão. Quem ora em silêncio, escuta mais, entende mais, julga menos. Isso é fruto da presença de Deus moldando o caráter em cada encontro secreto com Ele. Talvez você esteja passando por uma fase de muitas batalhas internas, e orar em voz alta pareça pesado, até mesmo difícil. Mas saiba que o silêncio pode ser o espaço que você precisa para se reconstruir. Imagine-se diante de Deus sem máscaras, sem medo, sem performance. Apenas você, sua fragilidade e a certeza de que Ele está ali. Essa é a beleza da oração silenciosa. Ela não exige esforço humano, exige apenas entrega. E aqui quero trazer uma aplicação prática para você. Escolha um horário do seu dia, nem que seja 5 ou 10 minutos, e pratique esse silêncio diante de Deus. Não leve uma lista de pedidos. Não se preocupe em falar, apenas esteja. Se possível, anote depois o que você sentiu, quais pensamentos vieram, quais versículos surgiram na sua memória. Esse diário de oração silenciosa pode se tornar uma verdadeira prova de como Deus fala de formas sutis e poderosas. Agora, antes de continuarmos, quero abrir espaço para algo muito especial. Você já percebeu que, muitas vezes, os vídeos acabam pedindo inscrição e curtida sempre da mesma forma, quase como um protocolo automático? Aqui não quero fazer isso com frieza. Quero fazer um convite sincero. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal. Isso não é só um gesto mecânico, mas um sinal de que você deseja caminhar junto comigo nessa busca pela presença de Deus. Quando você se inscreve, você se torna parte de uma comunidade que aprende, cresce e compartilha fé. E além disso, quero algo mais interativo.
Escreva nos comentários como você imagina o seu lugar secreto de oração. Pode ser um quarto, um canto da sala, um banco no parque, qualquer espaço onde você sente que consegue se desligar do mundo e se conectar com Deus. Ao compartilhar isso, você inspira outras pessoas a criarem também o seu espaço de intimidade com o Senhor. Esse tipo de interação não é só para engajamento, é para que possamos nos fortalecer como comunidade, trocando experiências que edificam. Afinal, cada testemunho é uma chama que acende a fé do outro. Então, se você ainda não se inscreveu, este é o momento de se juntar a nós. E se já faz parte, deixe sua contribuição nos comentários para que juntos possamos aprender ainda mais sobre o poder do silêncio diante de Deus. À medida que você se aprofunda na prática da oração em silêncio, começa a perceber que esse hábito não apenas transforma sua vida espiritual, mas também influencia sua vida emocional e mental. A ciência moderna já comprovou os efeitos benéficos do silêncio e da meditação sobre o corpo, mas o que poucos entendem é que, quando esse silêncio é voltado para Deus, os resultados ultrapassam qualquer explicação humana. Não se trata apenas de relaxar ou acalmar a mente, mas de se abrir para uma realidade sobrenatural, onde o Criador toca diretamente sua essência. Quando você ora em silêncio, seu coração se torna um altar. É como se cada batida fosse uma declaração de fé, como se o próprio ritmo do corpo fosse uma forma de adoração. E quanto mais você pratica, mais natural se torna perceber a presença de Deus nos pequenos detalhes da vida. No som do vento, no nascer do sol, em uma palavra de carinho recebida sem esperar. Esse olhar renovado é fruto de uma alma que aprendeu a escutar antes de falar. Lembro de uma jovem que trabalhava em uma biblioteca comunitária. Ela vivia rodeada de livros, histórias e conhecimento, mas, mesmo assim, sentia um vazio que nada parecia preencher. Foi nesse ambiente de silêncio forçado, afinal, bibliotecas sempre pedem quietude, que ela descobriu o poder da oração silenciosa. No início, ficava apenas alguns minutos, sem saber exatamente o que fazer, mas com o tempo, passou a transformar aqueles instantes em encontros com Deus. E o que antes era apenas um espaço de trabalho, se tornou um verdadeiro templo de intimidade. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas foi uma construção diária. E isso é algo que você também pode vivenciar. A oração silenciosa não exige condições especiais, não precisa de palavras ensaiadas ou de um ambiente perfeito. Basta a sua disposição em estar com Deus. Pode ser durante uma pausa no trabalho, enquanto espera um ônibus, ou até mesmo antes de dormir. O que importa é a intenção do coração. É nesse momento que se cumpre a promessa bíblica. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Quando você decide se aproximar, mesmo em silêncio, Deus honra esse movimento e se manifesta. Esse tipo de oração também te ensina a cultivar algo cada vez mais raro: a paciência. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser imediato, em que a espera parece perda de tempo. Mas a oração em silêncio é um convite para desacelerar, para aprender que as respostas de Deus nem sempre chegam no nosso tempo, mas sempre chegam no tempo certo. É nesse espaço de quietude que você aprende a confiar, mesmo sem entender, e a esperar, mesmo sem ver. Outra transformação poderosa acontece no campo das emoções. Quando você silencia diante de Deus, começa a perceber que muitas angústias, medos e ansiedades que pareciam enormes perdem força. É como se, no silêncio, essas emoções fossem entregues aos pés do Senhor e, em troca, Ele derramasse paz. Essa paz é descrita por Paulo como algo que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Não é uma paz humana, passageira, mas uma paz sobrenatural que guarda o coração e a mente. E não pense que essa prática é apenas para pessoas que já estão espiritualmente maduras. Pelo contrário, a oração em silêncio é um caminho acessível a todos. Crianças, jovens, adultos e idosos podem experimentar esse encontro íntimo com Deus. Lembro de ouvir sobre uma senhora que, já com 82 anos, não tinha mais tanta disposição para frequentar reuniões ou cultos longos, mas todas as tardes,
Ela se sentava na varanda de casa, fechava os olhos e passava alguns minutos em silêncio diante do Senhor. Ela dizia que ali sentia mais presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Esse testemunho me marcou profundamente, porque mostra que o poder da oração silenciosa não tem idade, não tem barreiras, só depende da entrega do coração. Você também pode perceber que quanto mais pratica, mais sensível fica às direções divinas. Muitas decisões importantes da vida não precisam ser tomadas no calor do momento ou sob pressão. Quando você aprende a esperar em silêncio, Deus clareia os caminhos, abre portas e fecha outras. É nesse espaço que o discernimento espiritual se fortalece. Quantas vezes você já tomou uma decisão precipitada e depois percebeu que, se tivesse esperado um pouco mais, poderia ter escolhido melhor? A oração silenciosa é justamente essa escola de sabedoria. Você aprende a não reagir apenas com emoção, mas a ouvir a voz do Espírito antes de agir. E aqui está algo ainda mais profundo. Orar em silêncio também é um ato de confiança. É como dizer: Senhor, eu não preciso falar tudo, porque o Senhor já sabe. Eu apenas confio que está cuidando de mim. Esse tipo de entrega é libertador. Tira de você o peso de ter que controlar tudo, de achar que precisa dar conta sozinha. Você simplesmente descansa em Deus, e esse descanso é o verdadeiro alívio que Jesus prometeu. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então, se até agora você tem sentido dificuldade em orar, se sente que não sabe o que dizer ou que suas palavras não são suficientes, lembre-se, o silêncio também é oração. E muitas vezes é a oração mais poderosa que você pode fazer. Você já percebeu que, em muitos momentos da Bíblia, os encontros mais marcantes entre Deus e o ser humano aconteceram em ambientes silenciosos e afastados da multidão? Isso não é por acaso. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no monte, em meio ao silêncio solene da presença divina, Êxodo 34:28. Daniel, em seu quarto, dobrava os joelhos e mantinha sua rotina de oração mesmo em tempos de perseguição, Daniel 6:10. O próprio Jesus buscava lugares desertos para se retirar e orar, Marcos 1:35. O padrão é claro. O silêncio e a solitude se tornaram o cenário perfeito para as revelações mais profundas. E esse é um ponto essencial para você compreender. O silêncio não significa isolamento absoluto, mas sim prioridade. Quando você separa tempo para silenciar diante de Deus, está comunicando com suas atitudes que Ele é mais importante do que qualquer outra voz. Esse gesto não é apenas devoção, mas também fé em ação. Você está dizendo: Senhor, eu acredito que mesmo ficando quieta diante de Ti, algo sobrenatural vai acontecer. E de fato, acontece. Uma vez, ouvi a história de uma mulher que trabalhava como artesã. Passava horas moldando peças de barro e madeira, e nesse tempo de concentração, ela começou a transformar o silêncio do trabalho em oração. Ela não pronunciava palavras, mas cada detalhe que esculpia era feito como uma entrega espiritual. Com o tempo, percebeu que essa prática mudou não só a qualidade de seu trabalho, mas também a sua vida emocional. Ela descobriu que o silêncio diante de Deus não precisava acontecer apenas em um quarto fechado, mas poderia ser vivido em cada ato do dia. Isso é algo que você também pode aplicar. Transformar tarefas simples em momentos silenciosos de conexão com Deus. E talvez você pergunte: mas qual a diferença entre orar em silêncio e apenas ficar em silêncio? A diferença está na intenção. Quando você está em silêncio diante de Deus, seu coração se abre, sua mente se volta para Ele, e você transforma o ambiente em lugar sagrado. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de propósito. É como se cada segundo fosse uma oração invisível subindo aos céus. Esse silêncio também tem o poder de acalmar tempestades internas. Quantas vezes a ansiedade tenta dominar seus pensamentos? Quantas vezes você se vê cercada por preocupações que parecem não ter fim? Quando você pratica a oração silenciosa, aprende a entregar esses pensamentos a Deus sem precisar de grandes discursos. A mente se aquieta porque encontra refúgio no Senhor. E como diz o Salmo 62:1,
Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Outro aspecto importante é que o silêncio diante de Deus revela quem você realmente é. Sem palavras para esconder, sem máscaras para vestir, você se apresenta como está. Frágil, cansada, às vezes confusa. Mas é justamente nessa sinceridade que Deus derrama graça. Ele não espera de você perfeição nas palavras, mas autenticidade no coração. O silêncio cria espaço para essa autenticidade florescer. E aqui, quero fazer uma pausa para refletir junto com você. Quantas vezes, ao longo do seu dia, você se permite um momento de silêncio? Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque nele somos confrontadas com nossos pensamentos mais profundos. Mas quando esse silêncio é vivido diante de Deus, o medo se transforma em cura. É como se ele reorganizasse sua alma, colocasse cada coisa no lugar e desse sentido ao que antes parecia caos. O silêncio na oração também abre espaço para revelações inesperadas. Lembro de uma jovem que estava em dúvida sobre qual caminho seguir profissionalmente. Ela não sabia se deveria continuar em seu emprego ou investir em um novo projeto. Ao invés de se desesperar, decidiu praticar diariamente 10 minutos de silêncio diante de Deus. Com o passar das semanas, ideias começaram a surgir, pessoas certas cruzaram seu caminho e portas se abriram naturalmente. Ela testemunhava que o silêncio foi mais esclarecedor do que qualquer conselho humano. Isso mostra como o silêncio é uma ferramenta de discernimento. E você, já experimentou buscar direção dessa forma? Em vez de se apressar, simplesmente silenciar e esperar que Deus fale? Pode parecer estranho no começo, porque estamos acostumados a resolver tudo com pressa. Mas o silêncio é o espaço em que a voz de Deus se torna audível. Outra riqueza desse hábito é que ele se torna um antídoto contra a superficialidade espiritual. Muitas vezes, a correria nos leva a orações rápidas e automáticas, mas o silêncio exige entrega verdadeira. Não há como viver a oração silenciosa sem se dedicar de corpo e alma. É nesse processo que você amadurece espiritualmente, aprendendo a valorizar mais a intimidade do que a aparência, mais a profundidade do que a pressa. E aqui quero te encorajar a dar um passo a mais. Crie um ritual santo para a sua oração silenciosa. Pode ser acender uma vela, abrir a Bíblia em um salmo, colocar uma música suave de fundo ou simplesmente fechar os olhos em um lugar tranquilo. Esses gestos não são obrigatórios, mas ajudam a preparar o coração e a mente para mergulhar no silêncio diante de Deus. A ideia não é complicar, mas criar um ambiente que favoreça esse encontro íntimo. Quando você começar a praticar, vai notar que nem sempre será fácil. Às vezes a mente vai se encher de distrações, de listas do que fazer, de pensamentos aleatórios. Mas não desista. Com o tempo, você aprende a trazer o foco de volta, a deixar os pensamentos passarem sem se prender a eles, até que a paz de Deus tome o lugar da agitação. É um processo, e cada vez que você insiste, está cultivando raízes mais profundas na sua vida espiritual. E por fim, lembre-se, a oração em silêncio não é apenas sobre o que você recebe de Deus, mas também sobre o que você se torna diante dele. É nesse espaço que seu caráter é moldado, sua fé é fortalecida e sua visão de vida é transformada. À medida que você mergulha nesse caminho de oração silenciosa, começa a perceber que esse exercício não se limita apenas ao seu relacionamento pessoal com Deus, mas também reflete na forma como você lida com o próximo. O silêncio diante de Deus te ensina a falar menos e a ouvir mais. E isso se torna um tesouro precioso nos relacionamentos. Quantos conflitos poderiam ser evitados se aprendêssemos a escutar antes de responder? A oração silenciosa é uma escola de sabedoria e mansidão, pois ao ouvir o Senhor em segredo, você aprende a responder ao mundo com calma e amor. É curioso observar que Jesus, em muitos momentos de confronto ou perseguição, escolheu o silêncio. Diante de Pilatos, ele não se defendeu com longos discursos. Mateus 27:14. Esse silêncio não foi covardia, mas força. Foi a demonstração de que quem conhece a verdade não precisa provar nada a ninguém. Da mesma forma, quando você aprende a buscar silêncio diante de Deus, descobre que nem toda resposta precisa ser dada,
Nem toda batalha precisa ser travada, porque muitas já são vencidas na quietude da oração. Lembro de um jovem que trabalhava em um mercado popular, em meio a barulho, discussões e correria. Ele me contou que sua maior dificuldade era controlar o temperamento diante das provocações de clientes e colegas. Depois que começou a separar alguns minutos do seu dia para orar em silêncio, percebeu que passou a reagir de maneira diferente. A paciência aumentou, a vontade de discutir diminuiu, e até os colegas notaram sua mudança. Ele dizia que o silêncio diante de Deus era como um reservatório de paz, que transbordava quando ele precisava lidar com pessoas difíceis. Esse testemunho mostra que o silêncio não é apenas uma prática espiritual isolada, mas um estilo de vida que se manifesta em todas as áreas. É como se você carregasse dentro de si um espaço secreto onde a presença de Deus sempre habita, e isso muda completamente a forma de reagir ao mundo. Outro aspecto poderoso da oração silenciosa é que ela fortalece sua confiança no agir de Deus. Muitas vezes, quando falamos demais, estamos tentando controlar ou manipular situações. Mas quando você silencia diante de Deus, reconhece que Ele é quem tem o controle. É como se você dissesse: Senhor, eu descanso, porque sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Isso não é passividade, é fé. É acreditar que o Pai cuida dos detalhes que você jamais conseguiria resolver sozinha. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma ordem clara. Aquiete-se, silencie, confie. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver nessa confiança diária. Não significa que os problemas desaparecem, mas que você aprende a enfrentá-los com a certeza de que não está sozinha. Também é importante lembrar que a oração silenciosa não substitui outros tipos de oração, mas os complementa. Há momentos de clamor, de intercessão, de louvor em voz alta, mas o silêncio é como um alicerce que sustenta todas essas expressões. Sem ele, a vida de oração pode se tornar superficial. Com ele, tudo ganha profundidade. É como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, mas é o que garante a força do que aparece na superfície. E talvez você esteja se perguntando: como começar de forma prática? Uma sugestão simples é escolher um versículo para meditar em silêncio. Por exemplo, leia Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Depois de ler, feche os olhos, fique em silêncio e deixe que essa palavra vá penetrando no seu coração. Não se preocupe em falar nada, apenas permita que Deus ministre em você através desse momento. Outra prática poderosa é unir o silêncio à gratidão. Muitas vezes, ficamos tão focadas em pedir que esquecemos de agradecer. No silêncio, você pode simplesmente listar mentalmente as bênçãos que recebeu e deixar que a gratidão transborde. Isso muda completamente sua perspectiva, porque onde há gratidão, não há espaço para murmuração. A oração silenciosa também é uma forma de resistência contra o ritmo acelerado do mundo. Enquanto todos correm, você escolhe parar. Enquanto todos gritam, você escolhe se calar. Isso é contracultural, mas é exatamente isso que fortalece sua fé. Como Paulo disse em Romanos 12:2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O silêncio diante de Deus é essa renovação. É esse mergulho que transforma você de dentro para fora. E para encerrar este bloco, quero deixar uma reflexão. Talvez você esteja vivendo dias de cansaço, sobrecarga ou até confusão, mas saiba que existe um refúgio seguro ao alcance do seu coração. Ele não está em discursos longos, nem em esforços humanos, mas em simplesmente parar e se colocar diante de Deus em silêncio. Ali, no secreto, você encontra descanso, direção e paz. Quanto mais você descobre o valor da oração em silêncio, mais percebe que esse hábito se torna um alicerce para toda a sua vida espiritual. É nesse espaço secreto que você encontra equilíbrio, clareza e força para enfrentar o que parece impossível. Não é exagero dizer que muitos dos maiores milagres começam em momentos silenciosos diante de Deus, porque ali você se esvazia de si mesma
e permite que ele ocupe o lugar que lhe pertence. Um detalhe muito especial é que no silêncio, você aprende a discernir a diferença entre a sua voz interior e a voz de Deus. Muitas vezes, a correria do dia a dia mistura pensamentos, medos, opiniões externas e até pressões sociais, fazendo com que seja difícil entender o que realmente vem do Senhor. Mas quando você cria o hábito de silenciar, as camadas de ruído vão se dissipando, e o Espírito Santo encontra espaço para falar de forma clara. Quantas decisões importantes poderiam ter sido diferentes se, antes de agir, houvesse esse tempo de pausa diante de Deus? Lembro de uma moça que sonhava em mudar de cidade para buscar novas oportunidades. Ela estava prestes a assinar um contrato de emprego, mas decidiu tirar alguns dias para ficar em silêncio diante de Deus. Durante esse tempo, sentiu fortemente em seu coração que não deveria ir. Na época, não entendeu, mas obedeceu. Meses depois, descobriu que aquela empresa enfrentava sérias dificuldades financeiras e que teria perdido tudo. O silêncio salvou-a de uma decisão precipitada. Isso mostra como Deus usa esses momentos para nos proteger e guiar. Outro aspecto que merece destaque é como a oração silenciosa fortalece sua identidade espiritual. No mundo, você é constantemente pressionada a ser algo, a mostrar resultados, a provar valor. Mas diante de Deus, em silêncio, não há máscaras nem performances. Você é apenas filha, amada e acolhida. Esse encontro íntimo faz você lembrar de quem realmente é. Alguém criada por Ele, escolhida por Ele e sustentada por Ele. Essa identidade é inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esse silêncio também traz cura. Muitas feridas emocionais, palavras de dor que você ouviu no passado, memórias difíceis e até sentimentos de rejeição são tratados nesse espaço. Quando você para diante de Deus, não precisa esconder essas dores. Ele já as conhece. E muitas vezes, em silêncio, Ele começa a sarar o que ninguém mais poderia tocar. É como se cada segundo sem palavras fosse um bálsamo derramado sobre a alma. E aqui entra um ponto profundo. A oração silenciosa prepara você para ouvir o chamado de Deus. Nem sempre o chamado vem com sinais espetaculares. Às vezes, ele vem como uma convicção suave, um pensamento persistente, uma paz que confirma a direção. E isso só é percebido por quem aprende a ouvir. Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus à noite e precisou aprender a discernir. 1 Samuel 3, 9 e 10. Hoje você também precisa aprender a discernir, e o silêncio é a escola perfeita para isso. O silêncio diante de Deus também te torna mais sensível à presença dele no cotidiano. Muitas vezes, você espera por grandes manifestações, mas Deus fala nos detalhes. Ele se revela em um sorriso, em um pôr do sol, em um gesto de bondade inesperado. Quem pratica o silêncio aprende a valorizar essas pequenas manifestações e a reconhecer que o Senhor está presente em todos os lugares. Outro ponto poderoso é que essa prática não apenas fortalece a sua fé, mas também edifica quem está ao seu redor. Quando você vive em paz e transmite serenidade, inspira outras pessoas a buscarem a mesma fonte. Sua vida se torna um testemunho vivo. É por isso que muitas vezes você não precisa pregar com palavras, mas com a forma como vive. Esse testemunho silencioso pode tocar corações de maneira ainda mais profunda do que 1000 discursos. Também é importante destacar que a oração silenciosa é um antídoto contra a solidão. Talvez você se sinta sozinha em alguns momentos, mas quando aprende a silenciar diante de Deus, percebe que nunca esteve realmente só. Ele sempre esteve ali, esperando que você desse espaço para perceber sua presença. Essa consciência transforma a forma como você encara até os momentos mais difíceis, porque sabe que está acompanhada pelo Criador do Universo. E se você deseja dar um passo prático, comece criando um compromisso com o silêncio. Escolha um horário e um lugar, desligue o celular, respire fundo e apenas esteja diante de Deus. No início, talvez pareça estranho ou difícil, mas com o tempo, se tornará o momento mais esperado do seu dia. Anote as impressões que sentir, os versículos que vierem à mente, e guarde isso como lembrança das conversas silenciosas que teve com o Senhor.
Essa prática também pode ser feita em grupo. Imagine uma comunidade inteira separando alguns minutos apenas para silenciar diante de Deus. Sem discursos, sem pressa, apenas entrega. O resultado seria uma atmosfera de paz tão intensa que transformaria o ambiente. Essa experiência coletiva tem o poder de unir ainda mais corações, porque todos estariam conectados na mesma frequência espiritual. Por fim, lembre-se, o silêncio na oração não é sobre você conseguir respostas imediatas, mas sobre você se colocar na posição certa diante de Deus. É sobre confiar que Ele está ouvindo, mesmo quando você não fala. É sobre descansar no fato de que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Chegamos ao momento final da nossa reflexão. E agora, quero que você perceba como cada detalhe do que foi compartilhado até aqui se conecta em um único fio. A oração em silêncio é um presente, um refúgio e uma chave espiritual capaz de transformar a sua vida por completo. Talvez, ao longo desse vídeo, você tenha lembrado de situações em que se sentiu perdida, sem respostas e até mesmo sem forças para orar em voz alta. E é justamente nessas horas que o silêncio se torna uma oração viva, porque Deus não precisa de palavras para entender o que vai dentro do seu coração. Ele lê seus pensamentos, Ele vê suas lágrimas, Ele compreende até mesmo aquilo que você não consegue expressar. E é nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária. Em Romanos 8:26, está escrito que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso mostra que, quando você se coloca em silêncio diante de Deus, mesmo sem saber o que dizer, o Espírito já está intercedendo em seu favor, levando até o trono celestial as orações que você não consegue formular. Não é maravilhoso pensar que, mesmo sem falar nada, você já está sendo ouvida? Quero que você imagine agora como sua vida poderia ser diferente se você realmente adotasse o silêncio diante de Deus como um hábito diário. Pense nas decisões importantes que estão diante de você, nos relacionamentos que precisam de sabedoria, nos medos que ainda te prendem, e até nas áreas em que você tem buscado resposta há tanto tempo. Agora imagine-se parando, respirando fundo, silenciando tudo ao redor e apenas ficando diante do Senhor. É nesse cenário que milagres acontecem. Não porque você fala muito, mas porque você entrega o controle a quem realmente tem poder para transformar todas as coisas. Um detalhe precioso é que a oração silenciosa também nos ensina a esperar. E esperar é algo que muitas vezes dói, porque estamos acostumados com pressa e com resultados imediatos. Mas o silêncio nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e que Ele trabalha de forma diferente da nossa. Isaías 30:15 nos mostra: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Esse versículo nos lembra que há poder em descansar, em confiar, em se aquietar, porque Deus está no controle mesmo quando nada parece fazer sentido. Talvez você esteja passando por um momento de crise, seja na família, nas finanças ou até mesmo em sua fé. O silêncio diante de Deus pode ser a chave para renovar sua esperança. Quando você se cala, está dizendo: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas sei que Tu tens. E isso abre espaço para Ele agir. Agora, quero te encorajar a dar um passo além. Compartilhe com Deus em silêncio não apenas suas dores, mas também sua gratidão. Muitas vezes, ficamos tão focadas nos pedidos que esquecemos de agradecer. Mas quando você se aquieta e começa a refletir sobre as bênçãos, grandes ou pequenas, o coração se enche de alegria. Essa prática muda sua perspectiva e aumenta sua fé, porque você percebe que, mesmo em meio a lutas, sempre há motivos para louvar. E aqui, no final, quero deixar algo muito especial para você. Se até agora essa mensagem falou contigo, é porque o Espírito Santo já está operando no seu coração. Por isso, eu quero te fazer um convite caloroso. Inscreva-se no canal para continuar caminhando junto comigo nessa jornada de fé. Mas não é só sobre apertar um botão.
É sobre se tornar parte de uma comunidade onde todos estamos aprendendo, crescendo e sendo transformados pela presença de Deus. Quero que você compartilhe sua história nos comentários. Me conte. Você já teve uma experiência em que a oração silenciosa te trouxe paz, resposta ou direção? Ou talvez este seja o momento de começar a praticar? Compartilhe o que você sentiu, o que aprendeu com esse vídeo, e até mesmo os desafios que enfrenta nessa área. Quando você divide sua experiência, não está apenas escrevendo palavras, está inspirando outras pessoas que também precisam ouvir que não estão sozinhas. Eu sonho em ver esse espaço se tornar mais do que apenas um canal. Quero que ele seja um lugar de encontro, de apoio, de fé compartilhada. E cada comentário seu, cada relato, cada aprendizado vai contribuir para que isso aconteça. Então, antes de encerrarmos, lembre-se, o silêncio diante de Deus não é vazio, mas cheio da presença dele. É nesse espaço que você será curada, fortalecida e guiada. Continue buscando esse momento todos os dias, mesmo que por alguns minutos. Com o tempo, você verá como isso muda sua forma de viver e de se relacionar com o Criador. E eu quero terminar com um abraço virtual cheio de carinho e gratidão. Obrigada por caminhar comigo até aqui, obrigada por abrir seu coração para essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido luz para você, assim como foi para mim enquanto compartilhava. Agora é a sua vez. Inscreva-se, compartilhe sua história e vamos juntas construir uma comunidade que respira fé, esperança e amor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7.